Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e estamos aqui para o nosso terceiro módulo do nosso curso Os Indicadores da Qualidade da Educação. Nesse módulo 3, nós vamos falar sobre políticas públicas, as políticas públicas em torno dos indicadores da qualidade. Então, primeiro eu retomo aquela minha orientação. Você já leu os slides dessa semana? É rapidinho, é bem pequenininho. Pausa esse vídeo se você ainda não leu, dá uma lida para você ter uma visão geral do que nós vamos falar aqui, né? Ir lá revisar algumas informações, algumas coisas que você até já sabe, né? Entender esse contexto que está sendo discutido essa semana, para você vir, voltar aqui, me ouvir e aí a gente poder, né, fazer uma reflexão mais ampla, né? Você conseguir daí de onde você está me ouvindo, pensar, refletir, discutir junto comigo sobre esses assuntos, né? Esse é um assunto longo para um curso muito pequeno. Então, eu optei por trazer, né, os elementos principais em torno do assunto, para que nos dê subsídios ali, para que no diálogo com os nossos colegas, com os nossos pares, a gente consiga ampliar os conhecimentos, né? Desenvolver ações, enfim, fazer as atividades, aprender e também nos mobilizar em torno da qualidade que queremos para a nossa escola, não é mesmo? Então, lá nos slides, para falar de políticas públicas, né, eu comecei falando sobre como o nosso Estado se organiza, né, como nós nos organizamos, né, enquanto nação, enquanto país. É preciso que a gente entenda, que a gente assimile bem como é essa forma de organização, para que a gente consiga direcionar as nossas energias para que a gente consiga avançar nos nossos direitos. E se vivemos numa organização política administrativa de um Estado democrático de direito, nós temos que entender que vivemos numa democracia e que os direitos estarão estabelecidos nas legislações, né? E esse conjunto de legislações, ações desenvolvidos pelo Estado para com a população, a gente chama de políticas públicas. Então, nós temos que avançar na garantia dos direitos, na educação que a gente quer, com a qualidade que a gente quer, por meio das políticas públicas. Porque se não for por esse caminho, né, não é um caminho democrático, não condiz com a democracia que a gente tanto lutou para ter no Brasil, não é mesmo? E aí, eu também salientei lá nos slides que nós também somos organizados numa república federativa, ou seja, somos entes federados, né? Os estados, os municípios, a União e o Distrito Federal se organizam como entes, fazem um pacto federativo. Isso significa que há uma divisão de responsabilidades entre esses entes. E isso também é fundamental que a gente entenda, para que quando a gente for cobrar, a gente entenda a quem nós devemos fazer essa cobrança, ou quem deve desenvolver determinadas políticas públicas para determinado assunto, principalmente na educação, né? Se nós estamos falando da educação infantil, nós sabemos que ela é responsabilidade do município. Então, as políticas públicas, né? E a União complementa as ações do município, mas é preciso que o município tome a frente. E no ensino fundamental, a mesma coisa, enfim, na gestão democrática, enfim, vários outros assuntos ali na educação de jovens e adultos, a gente compreender de quem é as competências, para que a gente também possa discutir com os nossos pares, pensar a partir, né, dessas responsabilidades coletivas, né? Dito isto, eu também apontei, né, trago também para a discussão que há uma diferença que precisa ser compreendida e precisa ser bem assimilada por todos nós, na diferença das políticas públicas para os programas de governo. Porque a gente tem discutido muito sobre alguns programas de governo, né, que estão em vigor, ou que entram e que saem, né, de acordo com os governos. Uns defendem, outros são contra, mas independente da nossa opinião sobre esses programas, nós temos que ter consciência de que somente por meio das políticas públicas
das políticas públicas de Estado é que nós vamos conseguir avançar rumo àquela qualidade que a gente quer, né? As mudanças, as transformações, aumentar a qualidade, aumentar a equidade, a justiça social e ampliar, né, a qualidade do ensino das escolas. Porque os programas de governo, eles são sazonais, né? Eles duram aquele tempo que aquele governo está no poder, né? E os programas de governo, além de serem transitórios, eles ainda respondem ao interesse de um grupo, né? Daquele partido que colocou aquele governante no poder. E não emergem dali daquela discussão social, né, que foi pensada pela sociedade até se tornar, né, até passar por todos aqueles trâmites entre os três poderes, né, para que se tornasse de fato uma política de Estado e ali fosse gerando resultados a longo prazo. Um exemplo disso são as escolas cívico-militares, que a gente tem acompanhado aí, né, mais fortemente nos últimos anos. Por ser uma política de governo, com a chegada desse novo governo, elas estão caindo por terra, né? Está deixando de ser ampliada, né? Ou mesmo deixando muitas escolas abandonando o programa, né? Umas pessoas são contra, outros são a favor, né? Não estamos aqui para discutir sobre isso, mas para dizer que para aqueles que são a favor, eu volto a dizer, o caminho é lutarmos por uma política pública, né, para que isso seja implementado. Porque enquanto for um programa de governo, vamos, né, ter essa questão da periodicidade. Né? E se também somos contra, também a mesma resposta. Precisamos lutar para que as políticas públicas venham condizer com os interesses da maioria da sociedade, porque é assim que funciona numa democracia. Certo? E ali nós temos outros exemplos, né, de outras políticas de governo que também foram bem avaliadas, mas que também foram transitórias também, que foi o caso do PNAE, né, quem ainda já estava na educação aí por volta de 2013, 2015, entre nesse período do governo da Dilma Rousseff, e participou, acompanhou o PNAE, e que também não foi à frente por ser uma política de governo. E já uma política pública de Estado, como a lei de cotas, tem aí já se firmado ao longo dos anos e tem trazido para nós resultados, né? Resultados com a ampliação do acesso aos grupos étnico-raciais nas universidades públicas, né? Então é isso, gente. É preciso investirmos nas políticas públicas. E o nosso papel de educação, na educação, é lutarmos, né, pela melhoria da qualidade, por essas políticas, fazermos essa mobilização para avançarmos, né? Outro ponto que é importante a gente pensar quando falamos em políticas públicas em torno dos indicadores é garantirmos os princípios da educação, né? Tanto na Constituição quanto na LDB, até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente, e reafirmado em diversas outras legislações, a educação ela tem um conjunto de princípios que são a base, né? Aquela base para que a educação tenha qualidade. Aquilo que é caro para nós da educação, né? É central, né? São os elementos centrais ali que não podem ser rejeitados, as políticas públicas não podem se opor, né? E estão sempre lá no começo, né, nos primeiros artigos das legislações, esses princípios, tanto na Constituição, no artigo 205, quanto na LDB. E eu pergunto, né, vocês se lembram quais são esses princípios? Vocês sabiam que agora, nesse ano, foram incluídos acho que foram 2 princípios, né, nesse artigo da LDB, que vai tratar das pessoas com necessidades especiais, na verdade da língua de sinais, né, da Libras, né, desculpa, e também sobre a diversidade étnico-racial, e outras também que já estão, né, nos acompanham aí ao longo dos anos. E é importante, né, destacarmos
a entrada desses novos princípios, que também reflete um avanço da sociedade na compreensão dessa educação para todos, né, com qualidade para todos, nessa busca que estamos fazendo em torno da qualidade, e também marcarmos o quanto é importante a gente pensar as políticas públicas a partir desta base, desses princípios, né? Que o que a gente deseja para a educação não pode jamais ferir esses princípios. E nós temos um exemplo aí, né? Um exemplo também que tem nos acompanhado nos últimos anos é essa discussão desses projetos de lei de escola sem partido, né? Que algumas pessoas defendem, né? E aí, qual é o principal argumento, né, para quem se opõe a essas ideias, né? É que os projetos de lei das escolas sem partido, eles ferem o princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas que está na Constituição e na LDB, né? Então, uma lei não pode ferir o que é base para nós, o que é caro para nós. E nós também temos o dever de resguardar e termos essa compreensão da educação, dos princípios da educação. Agora, dito isto, né, eu vou adentrar naqueles programas e políticas que eu selecionei de Estado, né, das políticas públicas de Estado, que eu selecionei para que a gente falasse um pouquinho delas, né, e para quem não conhece ou para quem pouco ouviu falar, e também para a gente relembrar também da importância que elas têm para a qualidade da educação, para os indicadores da qualidade da educação, né? Para que a gente avance. Eu citei lá no slide, e vou falar um pouquinho sobre ela, sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FNDE, que é uma autarquia, né, do Estado, que tem essa função de operacionalizar ali vários programas que vão acontecendo, que vão chegando na escola, o Caminhos da Escola, o da alimentação escolar, né? Eu coloquei lá nos slides alguns exemplos, que são programas, né, permanentes ali, e que vão dar o suporte para que a escola consiga aplicar o que está na legislação, né? Consiga desenvolver ali essas ações que vão interferir diretamente na qualidade da escola. Falei também um pouquinho sobre o Fundeb, o novo Fundeb, que eu achei muito importante, eu acho muito importante eu destacar aqui, porque houve uma mudança significativa, né, no Fundeb em 2020, que a gente tem que comemorar como um avanço da educação. Primeiro porque o Fundeb era uma política transitória, ele tinha um prazo ali de 10 anos. E agora, com a mudança na lei, o Fundeb é permanente, né? Esse fundo de valorização, né? De manutenção e de valorização da educação, né? De manutenção e desenvolvimento da educação básica, né? Não só do ensino fundamental, mas de toda a educação básica, e da valorização dos profissionais de educação. E quais foram as principais mudanças, né? Para mim, na minha opinião, a principal mudança foi essa concepção sobre investimento na educação. Porque continua lá, né, os impostos, quais impostos na lei nós temos definido quais os impostos serão recolhidos para o Fundeb. Anteriormente, esses impostos eram recolhidos, iam para esse fundo único e ali se calculava, né, tinha todo o cálculo correto de quanto seria distribuído para cada ente federado, considerando o número de alunos, de acordo com o censo escolar que é feito todo ano. Só que se a gente pensar que a educação precisa ser um investimento, a gente precisa pensar primeiro o quanto que é necessário por aluno para se garantir um mínimo de qualidade. E a gente pensar, né, o que é preciso ter qualidade, né, em relação à infraestrutura, ao acesso em tecnologia, à alimentação e transporte dos alunos, à valorização dos professores. Qual seria, né, um valor mínimo anual por aluno para que a gente consiga garantir essa qualidade e avançarmos a partir daí? E aí sim, a partir desse valor, pensado primeiro,
é que o Estado tem por obrigação buscar recursos, né? Então, aí no novo Fundeb entra a complementação da União. Então, agora com o novo Fundeb, é calculado esse valor, lá com os trâmites corretos, né? Dos cálculos corretos, que estão todos estipulados na legislação. Tem um fundo, né? Os impostos são arrecadados para esse fundo, mas agora é um fundo para cada estado, não é um fundo único, né? E naqueles fundos onde o valor arrecadado não for suficiente para se atingir o valor mínimo anual por aluno, a União deve complementar. Anteriormente, a União complementava com até 10%. Esse valor também aumenta para até 23% até 2026. Isso também é um avanço, é mais dinheiro para a educação, né? E outro ponto importante, que é uma vitória para nós, né? Porque não tem como garantir qualidade se não tiver financiamento, não é mesmo? O financiamento, o Fundeb, é peça fundamental na qualidade da educação. Outro ponto importante foi destinar 70% do fundo para a valorização de nós, profissionais da educação. E quem são esses profissionais da educação, né? São aqueles que estão lá na LDB, estipulados na LDB, e que estão em efetivo exercício. Então, anteriormente, também não se tinha uma compreensão única, né, de quem eram os profissionais da educação. E aí os entes federados, os municípios do estado, né, divergiam em algumas situações. E agora está bem estabelecido quem são os profissionais da educação e para onde, né, esse dinheiro vai ser investido. Isso faz muita diferença também para nós, né, para a nossa valorização, não é mesmo? E essas mudanças não surgiram da noite para o dia, não foi, né, em um ano de discussão. São anos que a sociedade tem discutido, pensado sobre a necessidade de se alterar o Fundeb, de se ampliar, né, de se investir mais em educação, de tratar a educação como um investimento e não como um gasto, né? E eu quero destacar que para a gente chegar nessas alterações, nós tivemos a mobilização da sociedade civil, né? Através de instâncias de participação. Outra política que eu quero destacar aqui é a dos planos de educação, o Plano Nacional e os estaduais e municipais de educação. Esses documentos, essas legislações, né, que estão estabelecidas em lei, elas são muito importantes para a qualidade na educação, porque elas refletem os interesses da população, né? Foram documentos que foram pensados e elaborados a partir dos interesses, das discussões com a sociedade civil, né? Esse atual plano de educação que nós temos em vigor, que já está finalizando no ano que vem, né, o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, ele é fruto da discussão feita na Conferência Nacional de Educação em 2010. Para a gente elaborar um plano de educação, primeiro é feita uma conferência, as conferências regionais e a Conferência Nacional de Educação, que é organizada pelo Fórum Nacional de Educação. Esse fórum, gente, está lá estabelecido na lei, ele é composto por representantes de várias organizações, entidades da sociedade ali, tem lá na lei, né? São muitos órgãos ali, são muitas pessoas que organizam e propõem, né, a conferência, os assuntos que vão ser discutidos, a sociedade participa dessa conferência e, por fim, é elaborado um documento onde constam lá todas as propostas, né, para o plano, e esse documento vai para o Congresso até passar por todos os trâmites e se tornar de fato um plano, né, um plano estabelecido lá que é votado e colocado depois como uma lei. Esse plano que nós temos atualmente, ele conta com 20 metas e mais de 300 estratégias para a educação, né? Cada meta para uma área que foi elencada ali como prioridade para a gente, para a educação. E ele é um documento muito importante, porque ele tem esse caráter de operacionalizar aquilo que a gente quer, né? Não só
não só dizermos, estabelecermos na lei o que é que queremos, mas também como fazer, né? O que é preciso, quais são as metas que precisam ser alcançadas. E ele também se torna importante da gente citar aqui, porque nós também temos acompanhado, através dos monitoramentos que são feitos, o quanto esse plano, né, nesses últimos 10 anos, ele deixou, né, ele não alcançou várias metas, inclusive algumas até retrocederam, né? O Brasil não avançou, retrocedeu em relação àquelas metas. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero saber, você conhece você lembra quais são essas metas? Você já leu o Plano Nacional de Educação? Você conhece o plano municipal do seu município? Eu deixei lá nos slides um link para que você possa retomar, né? Talvez você já tenha, né, acompanhado lá em 2010 as discussões de 2014, mas eu peço que você faça uma pesquisa, leia as 20 metas do Plano Nacional, as metas do seu plano municipal, do seu município, para que você possa, né, pensar, né, sobre esse alcance ou retrocesso dessas metas junto comigo. Bom, as pesquisas têm mostrado que muitas metas, né, não vão ser alcançadas até 2024. E isso, né, por vários fatores, né? Um deles, o principal, na minha opinião, é a falta de priorização dos governos em relação ao plano. Ainda que lá esteja estabelecida, né, essa responsabilidade dos governos para efetivar as propostas do plano, nós vimos aí que nos últimos governos tem sido deixado de lado, inclusive com muitos cortes de verba, né, de austeridade para com os investimentos na educação. Isso trouxe consequências para essa efetivação. Nós tivemos também a questão da pandemia e falta de interesse mesmo dos políticos para com o plano. E isso é muito grave e nós precisamos conversar sobre isso, falar sobre isso, porque para que a gente possa de fato avançarmos, nós precisamos definir, né, este plano. Esse plano ele tem um caráter fundamental. E volto a dizer, né, os programas de governo, né, nós também temos que questionar os governos para que os programas de governo não se oponham ou não vão na contramão daquilo que já foi pensado e proposto pela sociedade que está lá no plano, né? Porque é o plano que está refletindo o interesse da sociedade. Bom, existem várias outras políticas que são tão importantes, né, e que ajudam tanto na qualidade, que eu só citei nos slides, porque não vai dar tempo da gente falar de todas aqui, mas eu destaco a lei de cotas, né, que também nós temos falado muito sobre ela nos últimos tempos, a BNCC, as políticas públicas para as pessoas com necessidades específicas, e o Saleb, que a gente falou, né, no módulo anterior mais sobre ele, que também é uma política pública importante. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo que já está bem longo, eu destaquei lá a importância da mobilização, né, de nós, enquanto profissionais de educação, enquanto cidadãos, nos mobilizarmos e participarmos dessas discussões, tanto na nossa escola, quanto em outras instâncias, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que participação, mobilização é só ir lá na passeata, na assembleia do sindicato. Mas esse movimento que a gente vai fazendo, né, entre os pares, na sociedade, com a comunidade escolar, né, é uma força ali, é um movimento de mobilização que vai conduzindo a sociedade para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Então, pergunto aqui a você, né? Você tem participado, você tem se mobilizado em torno de alguma questão para com as políticas públicas de educação? Se não, convido a você a participar, né? Como, né? Nas próprias escolas, nós temos aí o conselho de escola na sua escola, né? Quem é o representante? Em quais momentos vocês estão discutindo? Sobre a CONAI do ano que vem, as conferências nacionais e regionais de educação, né? Como o seu município vai participar? Questione alguém aí do seu município, né? O próprio conselho, o Conselho Municipal de Educação do município. Como vai articular? Vamos articular com outros municípios para juntos fazerem uma conferência e vamos conversar sobre o assunto, tá bom? Para a atividade dessa semana,
O ideal é que a gente analisasse o nosso plano municipal de educação. Mas como nós não temos, né, dados publicizados desse monitoramento, porque houve a falha não só do cumprimento das metas, como também do monitoramento. O monitoramento é muito escasso. Os planos têm que ser monitorados pela sociedade, pelos órgãos do governo, né, e pela sociedade como um todo. E pela própria conferência nacional, né, as conferências, melhor dizendo. Então, nós não temos muitos dados publicizados desse monitoramento em relação aos municípios, de uma forma geral. Então, a proposta é que você faça um exercício de análise desse monitoramento, né? Que você pesquise, então eu deixei lá um link, né, do painel de monitoramento oferecido pelo INEP, para que você possa entrar, acessar, e aí você vai escolher uma meta, de acordo com o seu contexto, a que chama mais a sua atenção, a que faz parte da sua realidade de alguma forma, que você tenha interesse. Aí você vai clicar lá, vai escolher a meta, vai ler a meta, né? Que você já vai estar relembrando aí dessas metas. Vai clicar, vai escolher os indicadores ali dessas metas e vão abrir planilhas com dados, com informações a respeito daquela meta, né? Se ela foi alcançada ou não, né? Alguns indicativos que vão apontar esse alcance ou não da meta. É bem simples. Então você vai lá, faz uma leitura daqueles gráficos, daquelas tabelas, não é muita coisa, e faça uma reflexão, né? Na sua opinião, falta muito para alcançar? Qual a leitura que você faz desse não cumprimento? Houve algum retrocesso? Você identificou alguma coisa que chamou a sua atenção? Qual a reflexão que você faz sobre isso? Então você vai fazer isso, né, junto com o seu grupo, vão analisar, vão refletir, vão discutir, vão trocar informações ali sobre aquela meta, sobre aqueles indicadores, né? E juntos vão construir um texto onde você vai colocar essas ideias no papel, essas percepções, essas avaliações, essas análises que vocês fazem e, quiçá, até propostas, né, que vocês possam ter sobre o assunto para movimentar ali essa nossa capacidade crítica de reflexão, tá bom? Essa é a atividade da semana. Então, eu desejo para vocês um bom estudo. Tem um texto complementar também que eu quero destacar para que vocês possam ler, se aprofundar. Então, a partir dos slides desse vídeo, leiam lá o artigo que eu sugeri, para que também vocês possam aprofundar, ter mais elementos para pensar, para entender essa realidade e poder também compartilhar dessa discussão com os colegas e se mobilizar aí na sua escola. Tá joia? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá?